A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 28 de janeiro, dia do comércio exterior. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, trazendo o tema Deus existe, é possível conhecê-lo? E sem perda de tempo você vai ficar com essa palavra ministrada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Muitas pessoas que não acreditam na existência de Deus. Cresce hoje no Brasil e no mundo o número dos chamados ateus. Há outros, os agnósticos, que acreditam que se Deus existe, ele não pode ser conhecido. Mas Deus existe. E não apenas ele existe, mas ele se revelou. Se revelou na obra da criação, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se revelou de maneira muito particular na sua palavra, quando Ele revela para nós o seu amor, a sua graça e o seu poder. Entretanto, Deus se revela de forma plena, maiúscula, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Jesus Cristo, habitou toda a plenitude da divindade. Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Você pode ter um relacionamento pessoal com Deus, por meio de Jesus Cristo. Ele é o mediador entre você e Deus. Ele é o caminho de acesso a Deus. Por meio dele você entra e tem comunhão com Deus e conhece a graça de Deus, o amor de Deus, a salvação gratuita que Ele preparou para você. Agora mesmo, você pode ter um encontro com Deus, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Você receberá dele a vida eterna e a sua vida ganhará um propósito sublime. Você terá alegria, paz e sentido para viver agora e eternamente. Você que está aqui, abra o Salmo 23, o versículo 5, a parte C. Essa parte que nós vamos tomar como tema, que diz assim: o meu cálice transborda. Vamos dizer comigo? O meu cálice transborda. Mais uma vez. O meu cálice transborda. Hoje à noite, eu vou estar pregando sobre este tema, o meu cálice transborda, porque, ao meu ver, esta expressão, o meu cálice transborda, é o ápice de todo o Salmo 23. Essa expressão, repito, meu cálice transborda, é a vértice, é o ápice, é a parte mais importante de todo este salmo, por incrível que pareça. Não que as outras partes não sejam importantes, mas aqui é o ápice. O salmista Davi,
autor de outros salmos, inclusive eu vou ler um deles, faço questão que nós leiamos para que nós entendamos a interpretação da linguagem, quando ele disse: o meu cálice transborda. No salmo que antecede o 23, o salmo 22, é chamado salmo messiânico. Por que é cognominado salmo messiânico? De autoria de Davi. Simplesmente porque neste salmo 22, ele fala de experiências que ele vivenciou como rei e como pastor. Nos versículos que eu gostaria de que você gravasse esses versículos. E aí você vai entender porque no Salmo 23 ele expressou: o meu cálice transborda. Mas antes vamos ler alguns versículos do Salmo 22. Vamos ler o versículo de 1 a 3. Olha o que aqui Davi disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Verso 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Verso 3: Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Versículo 7 e 8: Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Verso 7: Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Versos 10, 11, lemos ainda: A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Versos 16 e 18: Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Verso 18: Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam ou deitam sortes. Versículos 20 e 22: Livra a minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Verso 22: A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Versos 26 a 31: Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó prostrar-se-ão perante ele, até aquele que não pôde preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Verso último: Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Nesse salmo messiânico, Davi fala palavras que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo usou quando estava lá na cruz do Calvário. Deus meu, Elohim lama sabachthani, não me desampares. Por que me desamparaste? Lama sabachthani, por que me desamparaste? E Davi diz isso aqui neste salmo.
Uma espada traspassou o seu lado. Está falando tudo. Até o que os ladrões disseram. Tu, salva-te a ti, a nós, se és o Filho de Deus. Todo o Salmo 22 é considerado o Salmo messiânico. Fala exclusivamente do sacrifício e da morte que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Deus meu, tudo está aqui. Parece-nos que Davi passou por alguma experiência semelhante a esta, diante das suas atividades como rei, sendo perseguido pelo rei Saul, e tantos inimigos como os filisteus, que tentaram tirar-lhe a vida, e é como se estivessem zombando dele, do mesmo modo como zombaram de Jesus quando estava lá na cruz. Por isso, esse Salmo 22 é considerado o Salmo messiânico. Neste Salmo 22, de autoria de Davi, ele mostra com riqueza de detalhes tudo o que Jesus sofreu, conforme eu citei os versículos principais. Além de Davi ser pastor, ele também foi rei. E lembre-se que Jesus também, ele se intitulou e foi também recebido como pastor e como rei de Israel, não somente como pastor, mas também como rei. Como Davi era pastor e foi rei de Israel. E nesse versículo 5, eu atribuo esta parte que ele diz: o meu cálice transborda. Porque para mim, depois de meditar muito neste salmo, eu cheguei à conclusão que esse versículo, essa parte, é a parte nevrálgica de todo o Salmo 23. Nunca mais você vai ler esse salmo pensando diferente do que você vai ouvir hoje à noite, porque Deus me falou profundamente sobre o motivo por que Davi usou essas palavras: o meu cálice transborda. Essa expressão, meu cálice transborda, ela tem dois sentidos. O primeiro deles está aqui nesse cálice. Preste atenção. Alguém já disse que uma ilustração que você mostrar numa explanação ou numa pregação vale mais do que 1000 palavras. O que você está vendo aqui agora, nunca mais você vai esquecer. Você que está em casa nos assistindo, jamais você vai esquecer disso. Este cálice aqui, ele está simplesmente cheio de coisas que nós, pecadores, desde a queda do Éden, nós tivemos, por causa da herança que herdamos dos nossos primeiros pais, o que nós chamamos de pecado. Essa expressão aqui estava dentro desse cálice. Pecado. Pecado por quê? Por causa da desobediência dos nossos pais. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Por causa do pecado, a desobediência veio sobre toda a humanidade, sobre toda a raça humana. Está aqui dentro deste cálice. E aí você vai ver, na continuidade, que este salmo tem um segundo aspecto de um outro cálice. Vocês vão ter um pouquinho de paciência para vocês entenderem essa mensagem. Este cálice aqui, que Davi disse, o meu cálice transborda, foi o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, pelos meus e pelos teus pecados. Este cálice transborda, porque ele tem a cor de sangue. Por isso que Jesus disse lá, quando celebrou a ceia: todas as vezes que beberdes este cálice,
Farás isso em memória de mim. Este sangue é este cálice que transborda. O amor de Deus foi tremendo, foi profundo, tamanho tremendo que João não encontrou expressão para dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. João não encontrou palavra que traduzisse a expressão, a grandeza imensurável desse cálice de amor que Jesus deu lá na cruz, pelos meus e pelos teus pecados. E aí Davi, quando fala isso aqui, no Salmo, o meu cálice transborda, ele está dizendo assim: a minha vida fica cheia das tuas bênçãos. Isso significa, o meu cálice transborda. Vamos lembrar, quando Jesus estava lá na cruz, ele estava lá no Getsêmani, um lugar belíssimo, bem arborizado, tem muitas árvores de oliveiras. E a oliveira, para ser extraído o óleo, ela tem que ser colocada numa prensa, para que todo o azeite da oliva seja extraído. E para que isso aconteça, é colocada aquelas azeitonas, o azeite da oliveira colocada numa pedra, e uma pedra grande, ela imprensa, ela moe, até que todo o óleo da oliveira seja extraído e canalizado para um tanque. É assim que era feito primitivamente falando. Então, quando Jesus estava no Getsêmani, ele estava como sendo prensado, derramando o seu sangue, e o seu suor se transformou como gotas de sangue. Jesus não encontrou outra coisa para simbolizar o significado do vinho que transborda, que Davi diz aqui: o meu cálice transborda. Isso aqui é o ápice de todo esse Salmo 23. Então Jesus estava antevendo o que ia passar. Ele teve a tristeza e o desprazer e o descontentamento de ver o Pai, numa linguagem figurativa, dar-lhe as costas. Porque naquela hora Jesus, como ser santo, puro, imaculado, estava recebendo toda a desgraça do pecado. No meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, sem ele merecer. Por isso que ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu desamparado naquela hora, como homem. Ele estava se dirigindo a Deus o Pai. Porque esse cálice aqui só podia ser transbordado por um ser perfeito, que não tivesse pecado, que não fosse desobediente. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então esse cálice transborda foi para que esse homem, por causa da sua desobediência, por causa do seu pecado, ele fosse realmente resgatado. Jesus sentiu tanta vergonha quando tiraram as vestes dele. Sabe o que é que fizeram com Jesus? Deixaram Jesus despido, nu, expondo as suas vergonhas. Imaginem que dor Jesus sentiu, porque nenhum de nós jamais iria aceitar a sua nudez ser exposta publicamente, para todo mundo ver suas vergonhas. Mas Jesus, por amor àqueles que haviam pecado desde o Éden, desobedecido, fez isso. Tiraram suas vestes, lançaram sorte. Davi diz isso no Salmo 22, lançaram sorte nas minhas vestes. Quer dizer, deixaram as suas vergonhas expostas. Tudo isso por amor. Meu cálice transborda. O amor de Deus é tremendo, é profundo. Devo lembrar ainda, meus irmãos, que Jesus, se sentindo desprezado como homem, sem merecer, indignado, porque ele estava ali
condição humilhante demais até, desprezado, zombado, criticaram, cuspiram no rosto dele. O cálice transborda. Pediu água que estava com sede, deram uma esponja embebecida com vinagre. Jamais você iria fazer isso com alguém que batesse a sua porta com sede, pedindo água ou pão. Jamais você iria fazer uma coisa dessa, ainda que fosse o seu inimigo. Mas o meu cálice transborda de amor. Foi isso que Jesus demonstrou. Ali na cruz, Jesus estava na condição de um cordeiro. E aí eu quero que você veja aí, que nós já falamos sobre isso, pregando sobre o cordeiro. Vou pedir que o nosso sonoplasta mostre aí, por favor. Nós pregamos no Salmo 23, aquela expressão que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não dá para passar aí? Dá para passar aí, isso aí. Então você que está em casa está vendo essa ilustração. Aqui não vai ser possível, mas quem está em casa está vendo a cruz e o cordeiro ao pé da cruz. Meu cálice transborda. Gravem isso, não esqueçam jamais. Transborda de quê? O sangue que Jesus derramou lá na cruz. Enquanto ele não tinha chegado lá, o seu próprio suor estava se transformando em gotas de sangue. Meu cálice transborda. Por quê? Naquela hora Jesus estava tomando todos os nossos pecados. Prostituição, ciúme, inveja que ele teve, experimentou como rei, sendo invejado pelo rei Saul. Ciúme e inveja, a gente viu isso aqui. Mentira ou desonestidade. Mentira e desonestidade, que eu já falei. Imoralidade, ira, rivalidades, soberba, adultério, idolatria, discordância. E eu podia aqui encher esse cálice de muitas palavras que identificavam ou identificariam o meu estado pecaminoso e o seu estado de pecaminosidade. Eu ponho aqui reticências, porque senão não ia caber. O cálice que o meu coração, por causa da queda dos nossos pais lá do Éden até aqui, transbordava, mas sabe de quê? De desgraça, de pecado, por desobediência. Não tem outra explicação para dar. Esse cálice, depois da queda, estava transbordando de tudo que não presta. Mas lembre-se que aqui Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O sangue derramado, o cálice transborda, ao ponto disso aqui, Jesus ter feito com que o homem tivesse como ser salvo. E eu, quando digo salvo, não é apenas do pecado, da condenação eterna. Reconciliação, que o homem, quando pecou lá no Éden, ele se separou de Deus eternamente, mas Jesus veio reconciliar através do cálice que ele derramou. Meu cálice transborda o seu sangue, para que nós fôssemos salvos e fôssemos reconciliados, também fôssemos justificados. Paulo diz isso escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu cálice transborda, porque nós somos justificados. Meu cálice transborda para que vocês possam ser santos,
santificação. Ou seja, Jesus pegou tudo isso aqui, que era pecado, que era uma dívida que nós tínhamos com Deus, o meu cálice transborda, e ele simplesmente rasgou. E hoje Deus nos vê através do sacrifício do cálice, do meu cálice transborda, como se nós nunca houvéssemos pecado. Isso chama-se justificação. Meu cálice transborda. Então ele nos justificou de tudo aquilo que nos separava de Deus. Tudo que você imaginar. O meu coração, ou o coração dos homens, Jesus disse, é do coração do homem que procedem todas essas coisas que eu acabei de citar para vocês. Meu cálice do pecado transborda tudo isso aqui. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, porque de dentro aliás, Jesus falou isso, escrevendo lá o Evangelho de Mateus. Paulo depois falou também, falando aos Gálatas, sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito, mas mostrando aqui o que Jesus falou, porque é do coração do homem que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, a desonestidade, homicídios, adultérios, crimes, ira, dissensão, discórdia, inveja, ciúme, avareza, imoralidade, malícias, dolo, soberba, lascívia, reticências. O que eu disse a vocês, Jesus pegou isso aqui tudinho e mais uma vez repito, era como se fosse uma dívida que eu tinha. Ele simplesmente, olha, você não me deve mais nada, está pago. Acredito que você foi profundamente abençoado através de todo o nosso programa. Desejamos a todos um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Eu não tenho nada que não venha de Deus. Eu não me exalto, pois eu sei quem sou, pobre pecador, de quem Deus teve compaixão. Estou plenamente convencido, a minha riqueza, que minha riqueza não está aqui. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. Estou plenamente convencido que minha riqueza não está aqui. Não são coisas. Pouco me importa o que ganhar, nada me importa o que perder. Sei que o meu tesouro está no céu, tudo que eu tenho é de Deus. A minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha igreja é de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, minhas posses são de Deus, a minha vida